pensam os jovens sobre... Chamo Daniela Gonçalves, tenho 18 anos e moro aqui em Torres. Eu sou Diogo Cristo, tenho 20 anos e venho da freguesia Maciel e Monte Redondo. Sou Madalena Ruas, tenho 18 anos e vivo em São Pedro da Cadeira. Eu chamo Maria, tenho 14 anos e moro em Torres Vedras. Eu chamo-me Rodrigo Correia da Silva, tenho 19 anos e venho de Boa Nova. O meu nome é Daniela Vaza Miranda, tenho 19 anos e moro em Ribeira de Pedrulhos, Torres Vedras. Eu sou Luana Custódio, tenho 11 anos e venho do concelho de Torres Vedras, Casais Laranja. Eu sou Bernardo Veríssimo, tenho 18 anos e pertenço à freguesia de Torcifal. O meu nome é Margarida, tenho 19 anos e sou da Folgrosa, da freguesia de Machado e Monte Redondo. Tomás Lourenço, 20 anos, resido na freguesia de Torres Vedras. A nível profissional ainda não sei muito bem porque interesso-me por diferentes coisas, mas eu acho que aquilo que mais me veria a fazer provavelmente alguma coisa relacionada com organismos internacionais como a União Europeia ou mesmo com algumas ONGs. Ou então, também gosto muito da vertente jornalística, por isso também trabalhar no meio de comunicação social acho que também iria gostar bastante. Esta foi a minha segunda opção, Bioquímica. A minha primeira opção era Ciências Farmacêuticas, mas também entrei mais um pouco para Bioquímica porque sei que é um curso muito parecido e então tem muitas equivalências. Então, um dos meus objetivos, que não sei se tenho coragem para o fazer ou não, que é fazer uma dupla licenciatura. Isto é, acabar o curso de Bioquímica e depois pedir equivalências que tenho e fazer o que me falta em Ciências Farmacêuticas e então ficar com essa dupla licenciatura e conseguir ter mais emprego na área das ciências farmacêuticas. Eu gostava de seguir a parte da medicina, nomeadamente a cirurgia, é uma área que me interessa bastante, mas além de acabar o curso e de tirar a especialidade em cirurgia e de ir em missões de voluntariado para onde quer que seja preciso, não tenho grandes planos porque acho que a vida faz por si mesma de se resolver. Claro que provavelmente não vou conseguir fazer isso o resto da vida porque as missões exigem muita energia de nós e não sei se vou ter sempre essa energia e também gostava de ter família ou de ter estabilidade de amigos e tudo mais, que às vezes não é conciliável. Por isso, depois do voluntariado ou depois da grande porção do voluntariado, ficar num hospital ou em vários. Então, eu para o ano vou para o 10º ano, vou seguir o curso profissional de desporto, com o objetivo de entrar na faculdade e formar-me em Educação Física e um dia poder ser professora de Educação Física ou ter uma profissão relacionada com o desporto, que é mesmo o que eu gosto. Eu gostava de ter o meu próprio projeto relacionado com a área em que eu estou a estudar. E gostava também, não sei se vai ser possível, experimentar ser professor universitário. Eu acho que nos furos do meu trabalho ia tentar passar a outras pessoas aquilo que me passaram a mim. Eu acho que isso era importante e gostava. Eu não sei muito bem o que dizer. Eu tive algumas dificuldades e foi assim que também comecei a me envolver mais no Espaço Primavera, porque pedi ajuda para descobrir o que é que havia de seguir e durante muito tempo pensei que havia algo de errado comigo, porque eu não sabia o que é que eu queria ser, o que é que eu queria seguir no meu futuro. E depois cheguei à conclusão que a maior parte das pessoas, quando se encontra na mesma situação, não sabe. Disseram-me uma coisa muito interessante, que independentemente do curso que eu tirar, a probabilidade de eu ter o mesmo emprego até ao final da minha vida, como acontecia provavelmente com os meus avós e com algumas pessoas da faixa etária dos meus pais, é algo que não me vai acontecer. Durante muito tempo eu tive medo disso, porque achei, ok, então provavelmente eu vou para o desemprego, e agora eu acho que é fantástico, porque quem é que quer ter o mesmo emprego durante a vida inteira, se temos a oportunidade e a possibilidade de experimentar diversas coisas? Então tenho encarado isso com alguma positividade. Não sei o que é que o futuro me reserva,
mas aguardo pacientemente e vou dar o meu melhor independentemente do que vá fazer. Eu ou gostava de seguir para a área de arquitetura e design, ou então seguir para a área de comunicação social, desde rádio a esse exemplo. Por exemplo, a rádio, eu achava que ia ser uma coisa que não era das mais cativadoras de sempre, e eu noto agora e adoro estar naquele projeto. Incentivo toda a gente da minha turma que aquilo é uma coisa super engraçada e que fazemos lá muita coisa. E não é uma coisa que me vai só direcionar a um trabalho. Os meus planos para já são acabar o meu curso profissional, conseguir obter um trabalho no ramo, conseguir ainda descobrir o que é que eu posso fazer com este meu curso, o que é que eu vou gostar mais e talvez daqui a uns tempos conseguir fazer um politécnico, talvez mais focado na área que eu pretenda para conseguir evoluir na carreira e depois ir voltar a ter mais experiência profissional. Neste momento estou a estudar gestão no ISCTE e no futuro ainda não sei bem qual é o mestrado que vou escolher. Gosto muito da área de marketing e também da área da sustentabilidade nas empresas. Os meus planos são acabar a faculdade. Atualmente estou no segundo ano da licenciatura em História na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Possivelmente seria ótimo para mim daqui a um ano renovar o meu contrato de trabalho. Depois era tentar, se existisse alguma oportunidade de trabalho na área em que eu me formei, era seguir essa carreira, se não tentar conciliar o trabalho com, por exemplo, tirar o mestrado e depois quiçá um doutoramento, mas isso já é num futuro demasiado longínquo. Já tive alguns trabalhos remunerados, quando era um bocadinho mais nova, na apanha da fruta, e também já tive um part-time numa cadeia de fast food. Já tive alguma experiência. Não. Acho que não. No verão passado não, por causa da pandemia, no verão de 2020 não, mas no verão de 2019 trabalhei 3 dias na apanha da pera. 3 dias porque o nosso patrão era um bocadinho abusivo e abusava do poder que tinha, por isso eu e os meus amigos fizemos a decisão coletiva de nos despedirmos todos no mesmo dia. Foi uma espécie de uma reivindicação. E depois disso trabalhei num restaurante 3 semanas e acho que foi uma ótima experiência. Aprendi imenso não só da arte do serviço e de ajudar tanto os clientes como uns aos outros, dos empregados. Eu era empregada de balcão, mas aprende-se também a valorizar o dinheiro e a maneira como se ganha dinheiro, a maneira como não se ganha dinheiro. O trabalho é importante porque nos dá um cheirinho daquilo que vai ser a nossa vida adulta. Mesmo que nós não estejamos a trabalhar na área que pretendemos seguir profissionalmente. Eu trabalhei na área de restauração e pretendo seguir medicina, mas acho que ter trabalhado noutra área vai-me ajudar a ter outra perspectiva e acho que toda a gente devia passar por isso, porque nos entende a ver o lado, quando vamos a um restaurante, entende-nos a ver o lado da pessoa que nos está a servir ou da pessoa que está na cozinha. E as pessoas às vezes precisam um bocadinho dessa noção, até da maneira como depois falam com os empregados ou os empregados com as pessoas. Não, nunca tive. Eu no verão, acho que tinha 16 anos, fui trabalhar para uma fábrica de pôr desenhos nas louças, aquelas canecas que dizem o nome das pessoas e assim, punhamos o nome nas canecas. Nunca tive nenhum trabalho remunerado. Às vezes penso nesse assunto e penso, ok, eu se calhar devia começar a pôr as mãos à obra, devia começar a contribuir para isto, porque acho que é importante, e acho que é importante enquanto jovens termos. Mas também sinto que quando eu dizia, mãe, posso ir, ela dizia, tens de ter cuidado, tu ainda não tens 18 anos.
E depois fiz os 18 anos na pandemia e aquela iniciativa de ok, vamos trabalhar todos no verão, vamos arranjar empregos todos em Santa Cruz, perto uns dos outros, ao pé da praia, não aconteceu. E se calhar seria importante que fosse mais promovido o emprego jovem, como é, por exemplo, na América, que nós estudamos e na escola eu achava isso fascinante, na aula de inglês, estudar como é que eles procuram desde tão jovens empregos, como é que começam a contribuir para a economia do país tão cedo. E a nós é algo que nós pensamos depois da faculdade. Depois da faculdade eu encontro um emprego, enquanto estiver à procura na minha área, tenho um emprego qualquer. Se calhar devíamos ter essa iniciativa mais cedo e não temos. Sim, apanha a fruta, por exemplo, já estive a ajudar colegas meus que estavam com falta de pessoal na jardinagem, que é uma coisa que eu gosto, é uma atividade ao ar livre, junto à natureza, chamou-me a atenção. E pronto, há alguns trabalhos com colegas conhecidos para desenrasques, digamos assim. E pronto, também ganhar alguns trocos para a minha adolescência, para os meus gastos e tudo mais. Não. Neste momento sou trabalhador estudante, part-time, trabalho ali na Bertrand, em Torres Vedras, contrato de trabalho para um ano, sou trabalhador estudante. Eu recebo mesada, sim, e estou num processo ainda de aprender a gerir o dinheiro. Acho que agora, como estou quase a acabar a escolaridade obrigatória, já tenho tido mais cuidado nesse sentido, mas ainda estou a aprender a melhor maneira de o fazer. Mas acredito que nos últimos anos venho desenvolvido essa capacidade e acho que estou a melhorar. Pronto, sei que tenho aquele dinheiro e tenho que o ir gastando conforme as minhas necessidades e também tenho que o gerir de forma que consiga render o mais tempo possível. Eu recebo uma mesada que os meus pais me dão. Tudo o que seja despesas relacionadas com a minha atividade sou eu que pago. Mesmo que o dinheiro não seja meu, os meus pais acham, e eu também passei a achar, apesar de não de início, é importante nós vermos a maneira como as coisas são pagas, porque eu sei que eu tenho explicações e se fossem os meus pais a pagar-me explicações sem eu nunca ver o dinheiro, eu às vezes não tinha tão bem a percepção de como é que isso funcionava, de como é que se faz os pagamentos. Eu aprendi a fazer transferências muito mais facilmente e a perceber quando é que tenho de fazer os pagamentos, não deixar para a última da hora, para as pessoas não ficarem à espera. Ser eu que tenho de comprar o meu passe, quando compro o passe do autocarro, sou eu que trato de tudo, ver quais é que são as papeladas que são necessárias para isso. E acho que isso é muito importante e nós às vezes não aprendemos isso na escola porque os nossos diretores de turma nos dão-nos os papéis para os nossos pais tratarem, são eles que tratam de tudo. Eu comecei a partir do 9º ano a tratar das minhas próprias papeladas e de dinheiro e não sei o quê. E sinto que isso também me fez crescer um bocadinho. Não recebo nem mesada nem semanada. Às vezes os meus familiares dão-me algum dinheiro, mas sim, consigo geri-lo bem e quando preciso peço, mas sou mesmo pessoa que precisa, não quero estar a gastar dinheiro desnecessariamente. Eu não costumo receber uma mesada certa. Não gosto de gastar dinheiro, gosto mais de acumular. Então, às vezes quando preciso de comprar alguma coisa ou assim, junto muito, mas não tenho nada certo. Eu quando era mais jovem, ou seja, quando era criança, eu recebia, era uma semanada assim, 5 euros por semana, às vezes menos do que isso. E sinto que foi muito importante porque como eu era pequena, os meus pais incentivaram-me, ok, este é o teu dinheiro, tu queres gastá-lo, gastas, mas tens que aprender a poupá-lo, tens que aprender a geri-lo. Mas eu era pequena. Entretanto, comecei a crescer e comecei a pensar que se calhar não faz assim tanto sentido ter uma semanada, ter uma mesada. Já sou adulta o suficiente para conseguir ter essas conversas com os meus pais, para conseguir dialogar com eles e quando precisar de dinheiro falar com eles, conseguir gerir o meu próprio dinheiro. Mas acho que é algo que cada indivíduo deve fazer com a família, independentemente da situação económica em que também o possibilita ou não. Sim, eu recebo. E na questão do dinheiro, eu consigo gerir o meu dinheiro porque eu penso primeiro se aquilo vai-me ser útil ou se aquilo é só mais uma coisa para comprar. Por exemplo, quando eu era mais nova, eu ia ao supermercado e até se me aparecesse uma peruca, eu queria a peruca. Aquilo era, eu encontrava uma coisa e queria a coisa. Agora estou mais consciente de que nem tudo que me aparece à frente é útil para mim
penso duas vezes ou três do que basicamente se devo ou não devo. Os meus pais não me dão uma mesada fixa, mas pronto, olha, toma lá X ou assim para as tuas coisas, sem perguntarem em grande profundidade, para eu também ter a minha liberdade e crescer como pessoa e ter a noção das prioridades do que é que eu devo fazer com o que eu tenho. Sim, recebo mesada e consigo gerir o meu dinheiro. Definitivamente uma oportunidade. Eu acho que o estigma de que as pessoas muitas vezes têm de que as tecnologias vêm roubar empregos ou mão de obra humana, eu acho que não, é um pouco, como é que eu ia dizer, antiquado esse pensamento, porque ao longo da história fomos sempre evoluindo e as coisas sempre resultaram bem. No primeiro momento pode ser um pouco difícil a economia se adaptar a curto prazo, mas eu acredito que, tal como na altura da Revolução Industrial, com a máquina a vapor e tudo mais, as coisas foram acertando com o tempo, acho que também vai sempre acontecer isso com o evoluir das tecnologias. Tem as duas partes, porque nem todas as pessoas são bem intencionadas e então podem utilizar esse tipo de tecnologia para algo que não seja o melhor para a sociedade. Pode ter vantagens, muitas vantagens, e pode ter desvantagens e muitas desvantagens. Acho que depende tudo da maneira como esse recurso, a inteligência artificial é um recurso, da maneira como esse recurso é utilizado pelas pessoas e pelas organizações e pelos governos e pelos indivíduos. Acho que, infelizmente, quando a inteligência artificial surgiu, nós não estávamos ainda preparados enquanto sociedade, ou seja, as pessoas normais, entre aspas. Não estávamos ainda preparados para isso chegar e deixámos que a inteligência artificial governasse um bocadinho as nossas vidas, se é que isso faz sentido. Deixamos às vezes demasiado ao encargo dos sistemas automatizados, em vez de fazermos as coisas por nós próprios. Às vezes há certos projetos ou estudos em que a mão humana, diretamente, pode ser subjetiva. E às vezes é preciso, para chegar a um resultado absoluto, é preciso ser super objetivo e matemático e preciso, e nesse aspecto a inteligência artificial tem benefícios. Eu acho que obviamente tem aspectos positivos, mas acho que tem vários aspectos negativos. Um deles, o desemprego, substituirmos trabalhos por pessoas, por máquinas, vai desempregar muita gente e depois acaba por ser mal também. Pode ser os dois, porque uma oportunidade, porque pode ajudar em milhares de coisas que nós não somos capazes de fazer, ou até ser mais precisos em muitas coisas que nós não somos capazes de fazer. Por outro lado, como foi na Revolução Industrial, houve muitas pessoas que perderam o emprego e isso é um ponto negativo. Eu considero que tem os seus prós e tem os seus contras. Se por um lado tem os seus prós, que são inegáveis, e a evolução, a modernidade, a globalização tem trazido cada vez mais a inteligência artificial, porque nós queiramos ou não, já está entre nós é que ainda não temos noção disso. Não é propriamente aquilo que nós vemos nos filmes, acaba por ser o pouco a pouco, a substituição das máquinas nos supermercados. Tudo isso começa, ao fim e ao cabo, a ser já a inteligência artificial, porque nós damos connosco mesmos a estar a falar para uma máquina, a interagir com uma máquina em diversas situações do nosso dia-a-dia. Depois tem o reverso da moeda, porque isso tira empregos a pessoas que antes era a função delas. Acaba por haver um controle muito maior das pessoas do que é que acontece, do que se faz, que também é positivo, mas também acaba por ser negativo em algumas situações. Eu vou dizer a minha perspectiva sobre a tecnologia. Sabem aqueles filmes de ficção científica em que dizem que o mundo vai ser invadido por robôs e esse tipo de coisas? Já está. O mundo já está totalmente rodeado pela tecnologia. Não há assim nada que não use no mínimo um chip. Só os humanos é que não têm chips em si. De resto, tudo é à volta da tecnologia. Eu acho que a inteligência artificial será uma mais-valia para a nossa sociedade, mas terá de levar uns travões, digamos assim, para não entrar assim do nada, porque é assim, depois
vai ter um aumento na taxa de desemprego. Sem dúvida alguma, nós observámos isso nas indústrias, que entrou com inteligência artificial, máquinas e tudo mais, e foram imensas pessoas para a rua. Temos de ter um freio para as máquinas irem entrando devagarinho, enquanto que vão sendo criando postos de trabalho para as pessoas, para nunca termos assim um desequilíbrio na economia, porque se não há máquinas, depois há pessoas desempregadas. Assim vão entrando máquinas, pessoas vão tomando conta das máquinas e tudo mais. Eu acho que pode ser uma oportunidade até um certo ponto. Tudo o que é demais acaba por ser um problema e acho que se formos longe demais pode acabar por ser um problema. Não tenho grandes conhecimentos na área, mas aquilo que eu consigo, a minha opinião em relação à inteligência artificial e à automatização, é sempre com muitas reticências. E eu acho que é um tipo de tecnologia que ainda está numa fase muito embrionária. Estou crente de que existem aplicabilidades muito interessantes nessa área, mas também vejo ao mesmo tempo com grandes reticências, exatamente por existir falta de informação. Olha, até podemos fazer um paralelismo, se calhar, por exemplo, com os carros elétricos. Efetivamente são muito bons para o ambiente, mas ao mesmo tempo, a longo prazo, têm se calhar um rendimento diferente dos carros ditos convencionais, que nós ainda não conseguimos perceber qual é, exatamente por ainda estarem numa fase muito embrionária.